todos e a todas. Este domingo é conhecido como Dia de Ramos, o Domingo de Ramos. Isto porquê? Porque há muitos anos atrás, os evangelhos narram que Jesus entrou na cidade de Jerusalém, aclamado por uma multidão que agitava, de alguma forma, ramos de palmeiras. Esta narrativa está descrita nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e antecipa o tempo em que Jesus também vai à cruz. Uns dias antes, algum tempo antes, Jesus tinha estado numa aldeia vizinha de Jerusalém, a uns 3 quilómetros, bastante perto, depois do Monte das Oliveiras. Ali houve um milagre excepcional em que Jesus ressuscitou um homem, já estava morto há alguns dias, chamado Lázaro. Obviamente isto correu bocas e as pessoas comentaram e alguns deslocaram-se até ao local onde esta família vivia para verificarem se de facto Lázaro estaria vivo ou não. Podemos imaginar o impacto que isso causa. Este período da Páscoa, como é referido nos Evangelhos, era um momento em que pessoas de Israel, judeus, a comunidade judaica, que habitava em todo o mundo de então, do Império Romano, por toda a bacia mediterrânica e outros lugares, se deslocavam à cidade de Jerusalém com bastantes dias de antecedência para celebrarem então a festa da Páscoa. Portanto, a descrição de haver multidão ou várias multidões não é de estranhar, porque provavelmente todas as colinas, todos os montes à volta de Jerusalém se enchiam com pessoas que estão ali acampadas, e Joséfo descreve isso com alguns detalhes nas suas obras. Então nós podemos compreender que há ali um misto de curiosidade pelo fenómeno que tinha acontecido. Podemos imaginar pessoas comentarem que alguém tinha morrido e tinha ressuscitado, e quem tinha feito isso era um homem chamado Jesus, e agora essas pessoas ouviram dizer que Jesus estava a ir para a cidade de Jerusalém, então colocaram-se no caminho à espera que ele viesse, tendo ramas de palmeiras nas mãos. Era um hábito já desde o tempo dos Macabeus, em que celebravam assim alguns momentos mais festivos e aclamam Jesus como rei de Israel, citando alguns textos do Antigo Testamento. Por exemplo, o Salmo 118, versículo 25 e 26, parece que ecoam estas palavras quando eles dizem: Hosanna, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei em Israel. Esta é a aclamação que as multidões fazem quando Jesus entra. E o texto do Salmo 118, 25 e 26 diz: Ó salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade, bendito o que vem em nome do Senhor. Esta expressão que as multidões clamam, Hosanna, é o equivalente precisamente à expressão que temos no Salmo 118, 25, ó salva-nos. De facto, Hosanna significa ó salva-nos. E essa é a primeira necessidade que o ser humano tem, salvação. Mas o ser humano não vai pedir salvação se não sentir a necessidade de ser salvo. Estamos a atravessar um momento crítico na nossa sociedade, na nossa cultura, não só em Portugal, mas por todo o mundo, em que pessoas desesperadamente precisam de salvação, e ficamos admirados por vermos que os próprios governos, os sistemas que temos, não conseguem proporcionar salvação a pessoas no momento crítico que estamos a viver com esta pandemia. Mas aqui as pessoas clamam por salvação. O que está nos seus corações, nas suas intenções, eu não sei, não sabemos. Mas o facto que sabemos é que Jesus veio precisamente para isso, para salvar. É muito provável que algumas daquelas pessoas estivessem a clamar Hosanna, ou salva-nos, num sentido se calhar político, para uma libertação do Império Romano. Outros, se calhar, talvez a pedir salvação de uma injustiça que lhe teria acontecido na vida, de uma tirania de algum soberano, de algum senhor mais cruel que eles tivessem, ou talvez de uma situação familiar complexa. Seja qual fosse a situação, o facto é que Jesus veio para salvar. Mas, e isso está claro quando Jesus diz no versículo 10 do capítulo 19 de Lucas: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Agora, as motivações porque as pessoas querem que Jesus as salve é que podem variar.
Mas a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, montado num burrinho, de facto pode dissipar algumas aspirações que alguns teriam de alguma ação da parte de Jesus, alguma questão mais política, alguma questão mais militar, mais bélica para trazer justiça às suas próprias vidas. É que este texto também está relacionado com uma profecia de Zacarias, o capítulo 9, versículo 9. Zacarias viveu cerca de 520 anos antes de Cristo, entre 520 e 480 antes de Cristo, e ele tem uma mensagem para a nação. E num determinado lugar, em Zacarias 9:9, ele escreve assim o profeta: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado num jumentinho cria de jumenta. Esta entrada deste rei salvador, este rei justo num jumentinho, não é tanto um símbolo de um poder bélico ou militar, antes como um rei de paz. Um rei que vem em paz. Um rei humilde sentado num burrinho que vem em paz. Se havia, de facto, algumas inspirações políticas entre alguns que estavam ali, certamente se deveriam ter dissipado, porque Jesus entra como um rei gentil e um rei de paz. Sim, ele veio para reinar, mas também mais tarde, como ele disse a Pilatos, lemos isso no capítulo 18 e no versículo 36 do Evangelho de João, Jesus disse que o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. De facto, o reino de Jesus é o reino dos céus. Os homens têm o seu sistema de viver, têm os seus valores, têm a sua própria mentalidade, a sua ética, os seus valores que são extremamente voláteis, são muito subjetivos, mudam conforme as circunstâncias, conforme as épocas e as culturas. Jesus ele vem para reinar e o seu reino tem valores adequados, apropriados ao reino de Deus. E não é tanto aquilo como eu entendo e como eu quero, mas antes como Deus é, pois Ele é o Rei. E Ele veio para reinar na vida de todos aqueles que o recebem, na vida daqueles que o amam. No início deste Evangelho, João escreveu que todos quantos receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E mais tarde, um pouco depois deste episódio, desta entrada de Jesus assim na cidade de Jerusalém, Jesus afirma que se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. E é desta forma que Jesus vem para reinar na minha vida, para reinar na vida de quem quiser, da vida de quem crê nele, na vida de si que o ouve. E a minha oração é que este dia, este domingo de Ramos, seja assim um dia de salvação. Um dia em que possamos chegar diante de Deus e pedir perdão dos nossos pecados. Pedir que Ele nos dê esta salvação, fazer esta exclamação: ó sana, ó salva-nos. Salva-nos não só de problemas que poderemos ter, mas acima de tudo salva-nos dos nossos próprios pecados e transporta-nos para o reino do Teu amor. Convida este domingo a Jesus a entrar na tua vida como Salvador, como Rei, como um Rei absoluto que vai dominar em toda a tua vida. Entregue-lhe a Ele os teus temores, as tuas alegrias, as tuas tristezas, os teus medos. Entrega a Ele o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Ele é poderoso, Ele é um Rei de paz, Ele é um Rei que perdoa, Ele é um Rei que restaura, Ele é um Rei que dá vida. Entrega tudo a Ele, sem qualquer restrição, sem qualquer receio, e que a paz de Deus encha a tua vida. Que Deus os abençoe.